Bom dia, meus amores, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre este poema que nós estamos vendo. Que vocês pegaram a apostila na escola, certo? E tem pessoas que têm algumas dúvidas em responder as questões, tá bom? Então agora nós vamos ler com bastante atenção e vamos tirar algumas dúvidas, certo? Vamos lá? Vamos, toda leitura a gente inicia do início. Então vamos ler o que é que está pedindo neste poema, ok? Leia o texto com atenção. Olimpíadas da Bicharada, Dilan Camargo. Quem escreveu este poema foi Dilan Camargo, certo? Ele fez uma adaptação sobre as Olimpíadas que estão acontecendo no momento, certo? Lá no Japão. Aí ele fez uma adaptação utilizando os animais, ok? Vamos começar. Ginástica de solo? Prefiro dormir no colo, diz o gato Apolo. Jogo de basquete? Diz a girafa Claudete. Para mim é fácil. Levantamento de peso? Só levanto voo, diz o vagalume aceso. Prova de natação? Cuidado com o meu bocão, diz o tubarão Julião. Corrida de maratona? Eu só corro de carona, diz a tartaruga Fiona. Arremesso de dardo? Sou mais rápido, diz o leopardo Leonardo. Vôlei de praia? Só jogo de saia, diz a arraia Naya. Taekwondo e judô? É pra lá que eu vou, diz o cachorro Dodô. Polo aquático? Na água sou um craque, diz o pato simpático. Foi assim que a Animalia conquistou nas Olimpíadas amizades e medalhas. Então, este foi o poeminha que nós lemos, acabamos de ler, Olimpíadas da Bicharada. Observe que no início de todas as estrofes tem um ponto de interrogação, ou seja, se tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. Observem também que na segunda frase ou no segundo verso de cada estrofe está escrito entre aspas, aspas. Quando a gente vai falar algo que quer colocar entre aspas, nós fazemos assim, que são esses dois pontinhos de um lado, no início da frase, e dois pontinhos ou tracinhos do outro, que é entre, a gente fala entre aspas, certo? Que está indicando aí que é a fala de cada animal, tá certo? Então, quando uma frase está dentro de aspas, quer dizer que é a fala de alguém ou o pensamento de alguém, tá certo? Vamos ler aí esses primeiros versos. Veja, ginástica de solo? Prefiro dormir no colo. Diz quem? Diz o gato Apolo. A outra, jogo de basquete? Veja a pergunta, jogo de basquete? Diz a girafa Claudete. Para mim é fácil. O que foi que a girafa Claudete disse? Para mim é fácil. Veja que está entre aspas. Levantamento de peso? Só levanto voo. Quem falou isso?
Quem falou isso foi o vagalume aceso. Prova de natação, cuidado com o meu bocão. Quem falou isso foi o tubarão Julião, certo? Então, todas esses versos, essas frases que estão entre aspas, elas tá indicando que são as falas de todos os animais aí, tá certo, meus amores? E esse ponto de interrogação que tem todas as primeiras frases, todos os primeiros versos de cada estrofe, tá indicando uma pergunta, ok, meus anjos? Pronto, vamos para responder as questões. Vejam só aí. A primeira, atividades contextualizada. O número 1. Qual é o título do texto? Isso aí tá fácil, né? Com certeza vocês acertaram. Número 2. Quem é o autor desse texto? Também vocês com certeza já escreveram. Número 3. Esse texto é o quê? É uma receita? É um poema ou é informativo? Vocês sabem também que a gente já falou sobre isso. Número 4. Quem são os personagens do texto? Então, os personagens do texto tá lá, né? Em cada verso tem um personagem. Vocês vão escrever cada personagem que estão lá, ok? Número 5. Quantas palavras há na frase? Nessa seguinte frase aí, ó. Foi assim que a Animalia conquistou nas Olimpíadas amizades e medalhas. Tá perguntando quantas palavras há nesta frase. Então, foi é uma palavra, assim é uma palavra, que é uma palavra, a é uma palavra, animalia é uma palavra, ok? E assim por diante. Aí vocês vão contar e vão colocar a quantidade de palavras, ok, meus anjos? Número 6. Marque a opção com as características do texto que você leu. Aí tem o primeiro parênteses. Ele transmite um recado, tá dando um recado que a gente leu? O segundo, ensina a preparar um alimento? Se ensina, tá ensinando a preparar um alimento? Eu não vi. O terceiro, texto organizado em versos e estrofes, possui rimas e tem o objetivo de despertar sentimentos. Será que aquele texto que nós lemos, ele está escrito em poemas e versos? Ou poemas e versos não, em estrofes e versos e possui rimas? Vamos ver, né? Preste atenção. O outro, último, narrativa transmitida oralmente pelas pessoas para explicar acontecimentos misteriosos. Para explicar acontecimentos misteriosos, será que é um mistério? Olhe, vamos ver direitinho, marcar a resposta certa, tá, meus anjos? Vamos para o próximo, o 7º. Complete com rimas do texto. Pessoas da minha turma, da nossa turma, ainda estão com dúvidas sobre o que são palavras que rimam umas com as outras. Palavras que rimam são palavras que têm o mesmo final, têm a mesma sonoridade, o mesmo som no final de cada palavra, na última sílaba. Geralmente, elas são rimadas na última sílaba, ou seja, tem o mesmo som nas últimas sílabas. Por exemplo, solo. Solo vai rimar com o quê? Solo rima com polo, com apolo, com colo, que tem o mesmo som. Termina sempre com lo, L-O no caso aí, né? A B, Claudete. Claudete, lá no poema, tá rimando com o quê? O mesmo finalzinho. Claudete, vamos ver com quem está rimando. Claudete tá rimando com basquete, que tem o mesmo finalzinho.
E colo está rimando com solo, com Apolo, certo? Pronto, vamos lá continuar. A letra C, aceso. Qual é a palavrinha que vai rimar com aceso lá no poema? Vocês que vão achar, tá? Tem que ter o mesmo finalzinho, certo? A letra D, natação. Eu vou falar aqui, ó, natação rima com malhação, rima com aplicação, rima com avaliação, mas lá no poema está rimando com qual palavra? Você vai lá e procura, tá certo, meus amores? A letra E, maratona. Essa palavra maratona está rimando, tem o mesmo final com qual palavra? Vá lá no textinho e veja qual é a palavra que está rimando com maratona, tá bom? Que tem a mesma finalização. A letra F, aquático. Aquático está rimando com qual palavra? Vá lá e veja com qual palavra rima aquático. Lembrando, tem que ter o mesmo som final, ok? Mesma sílaba final. O oitavo, na frase vôlei de praia. Eu li errado, eu não li com a pergunta. Tem que ler com a pergunta. Se tem a interrogação, vamos ler com a pergunta. Na frase vôlei de praia, a palavra destacada dá ideia de... Qual é a palavra destacada? Lembrando, a palavra destacada em um texto, ela tem que estar ou em negrito ela está mais escura, ou está sublinhada. Sublinhada, no caso, ela está em negrito e está sublinhada, que tem um tracinho abaixo da palavra, tá? As duas coisas aí, certo? Então, ela tá destacada das demais. Então, a pergunta é em relação a esta palavra, ok? Vamos ler de novo. Na frase vôlei de praia, a palavra destacada dá ideia de tempo, modo ou lugar. Quando a gente lembra praia, a gente lembra de tempo? A gente lembra de modo? Ou a gente lembra de um lugar? Pois então, marque, certo? É só uma resposta. Você vai marcar só um desses parênteses aí, um xizinho dentro, tá bom? O 9. Retire do texto 3 palavras proparoxítonas. Aí, o que são palavras proparoxítonas? Nós ainda não estudamos esse assunto, mas aí está uma explicaçãozinha básica do que são palavras proparoxítonas. Aí vem, preste atenção. As palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a antepenúltima sílaba é pronunciada com maior força. Então, o que é uma palavra proparoxítona? Uma palavra proparoxítona é aquela palavra que tem a última não, a penúltima não, a antepenúltima. Então, de trás para frente, ao contrário, a mais forte não é a última, a mais forte não é a penúltima, a mais forte tem que ser a antepenúltima, certo? Tem que ser a antepenúltima. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da palavra lâmpada. Lâmpada. Qual é a sílaba mais forte? É o da, que é a última. É o pá, que é a penúltima, ou é o lã, que é a antepenúltima? É o lã, que é a antepenúltima. Então, essa palavra lâmpada, ela é proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte é a antepenúltima. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima, tá certo? Outra palavrinha que é proparoxítona. Deixa eu ver aqui. Pêssego. Pêssego. Qual é a sílaba mais forte? É o P, né? Então, pêssego. Gó é a última. Sé é a penúltima. E P é a antepenúltima.
pêssego. Então, a forte, a mais forte, é justamente a antepenúltima. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, a sílaba P é justamente a sílaba proparoxítona, que é a sílaba mais forte desta palavra pêssego. Ok, meus amores? Aí tá pedindo para você retirar do texto 3 palavras proparoxítonas. São 3 palavras que têm a sílaba mais forte na antepenúltima, ok? Pronto, vejam se vocês conseguem, porque depois é que eu vou dar esse assunto. Talvez na próxima aulinha eu já dê este assunto para vocês, tá certo, meus anjos? Próximo vídeo, tá bom, meus amores? O número 10, forme frases com o nome das imagens abaixo. Então, isso aí é fácil, né? O gato, você vai formar uma frase, por exemplo, este gato tem o pelo amarelo. Pronto, não faça uma frase muito simples, tipo, o gato é bonito. Não, você tem que formar uma frase mais completa. Este gato tem o pelo amarelo, por exemplo. Mas você pode botar, este gato, ele é amarelo e branco. Ou este gato está assustado. Ou a ponta do rabo deste gato é branca. Então, usem a criatividade de vocês. Tá certo, meus anjos? Aí vem o cachorro. Você vai olhar para esta figura aí e vai fazer uma frase com este cachorro. Tá certo, meus anjos? E assim por diante, ok? Pronto. Este aqui você vai fazer o quê? Encontre na cruzadinha os personagens do texto. Pronto, você vai encontrar nessa cruzadinha aí, que vocês estão com a apostila, os nomes dos personagens daquele texto, tá certo? O 12. Agora escreva o nome dos personagens que você encontrou na cruzadinha, em ordem alfabética. Lembrando, tudo em ordem alfabética. Primeiro, se tiver algum que comece com A, primeiro que começa com A. Se não tiver, vai para a letra B. E assim por diante, tá certo, meus anjos? Pronto. O 13. Sabendo que cada linha do poema é chamado de verso e o conjunto de versos é chamado de estrofe, complete. Letra A. O texto lido possui versos. Aí nesse tracinho você vai colocar quantos versos. E estrofes. Aí nesse tracinho vai colocar quantas estrofes. Ok, meus anjos? O 14. Separe as palavras em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas. Lembrando, isso aí nós já estudamos. Uma palavra que tem uma única sílaba, ela é monossílaba. Palavras que têm 2 sílabas, ela é dissílabas. Palavras que têm 3 sílabas, ela é trissílabas. E palavras que têm 4 ou mais sílabas, ela é polissílabas. Isso aí nós já estudamos. Qualquer dúvida, vai lá no YouTube e procura o vídeo que fala a respeito desse assunto, certo, meus amores? Letra A, basquete. Basquete tem quantas sílabas? Aí você vai ver quantas sílabas tem e vai colocar ao lado, se é trissílaba, polissílaba, dissílaba ou monossílaba. Diz, a palavra diz. Quantas sílabas tem? Pronto. Peso. Aquático, tubarão, corro, vagalume e mim. Todas essas palavras, você vai escrever ao lado dela se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá certo, meus anjos? Pronto, número 15. Quais são as modalidades olímpicas que aparecem no texto? As modalidades olímpicas é o esporte que cada animal pratica, certo? Por exemplo, natação, corrida, taekwondo, judô. E lá você vai ver quais são as modalidades olímpicas que cada animalzinho está praticando, tá certo? Lembrando, cada estrofe tem uma modalidade olímpica. Aí,
Você tem que encontrar em cada estrofezinha daquela. Ou seja, cada animalzinho daquele tem uma modalidade olímpica. Aí meus anjos vai lá e encontra e escreve aí, tá certo, meus amores? Pronto. O último, produção escrita. Vamos produzir um texto. Agora, que tipo de texto é esse? Vamos ler. Transforme a poesia Olimpíadas da Bicharada em uma história em quadrinho. Como é uma história em quadrinho? Tem esses espaços aí que você vai fazer o desenho do animal que você quer. Lembrando, iniciando do começo. Cada estrofezinha daquela, você faz um desenho e escreve algo que o personagem falou, tá certo? Aí, nesse primeiro aí, você escreve um desenhozinho e escreve algo que ele falou. Pode também dividir, pronto, não tá largo, esse retângulo não é largo, você pode dividir esse retângulo em 3 partes. Aí, na primeira parte, você faz um desenho e escreve algo, um balãozinho que o personagem falou. No terceiro, outro desenhozinho e uma falinha que o personagem falou. E no último, também. E assim, nos outros você faz. Certo, meus amores? Essa foi a explicaçãozinha. Tchau, amanhã eu mando outro vídeo, tá certo? Sobre sílaba tônica, lembram? Pronto. Tchau.